Olá, bom dia a todos. Quero mais uma vez agradecer, não é, a participação de todos que estão nos polos ou que estão nos vendo, né, através da internet. E hoje nós iremos estar falando sobre o quê? Sobre ações a respeito de vigilância, né, da influenza e ações de vacinação. Nessa nossa vídeo, nós teremos aqui a participação, nós teremos a fala de 3 pessoas. Primeiro, a doutora Thelma Carvalhanas, que é a diretora técnica da Divisão de Doenças de Transmissão Respiratória, que irá fazer uma atualização da atual situação epidemiológica da influenza no estado de São Paulo. Na sequência, teremos a doutora Ana Freitas, né, que é a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica, que irá abordar a respeito dos fatores prognósticos de óbitos que foram identificados na nossa pandemia no ano de 2009. E, na sequência, eu irei estar falando sobre as ações de vacinação, uma atualização das nossas coberturas vacinais e propostas para melhoria das nossas coberturas vacinais. E eu quero só reforçar, né, que a nossa videoconferência está sendo transmitida no seguinte endereço: www.escolasdegoverno.sp.gov.br. Então, daremos início então à nossa videoconferência e passando a palavra para a doutora Thelma. E mais um outro detalhe importante. Após a apresentação, após as 3 apresentações, nós iremos abrir a palavra para as pessoas que estão no colo e solicitamos também, por favor, que as pessoas que estão nos vendo através do site, que já vão mandando as perguntas através de qual e-mail? fundap.vc@fundap.sp.gov.br, ok? Então vamos lá, vamos dar início então à nossa videoconferência e passando a palavra a Thelma para falar aí, pontuando a atualização epidemiológica da influenza no estado de São Paulo. Bom dia, meus colegas. Mais uma vez, vamos conversar com vocês sobre a influenza. Nesse primeiro bloco, nós vamos conversar sobre o panorama da influenza em nível mundial. Eu gostaria que vocês acompanhassem, eu estou sem o laser, mas acompanhem, por gentileza, que eu vou fazer um breve resumo como fora a circulação do influenza no hemisfério norte, como está neste momento e como está no hemisfério sul. Na sazonalidade de 2011 e 2012, nós tivemos o vírus H3N2 preponderante na América do Norte, significa dizer nos Estados Unidos e no Canadá. Neste momento, há a predominância do vírus influenza B. E na América do Norte, praticamente, a temporada já está no seu final e nós temos identificações esporádicas destes vírus. Na Europa, no começo da temporada, predominou o vírus H3N2. Agora, vale ressaltar que na Inglaterra, de per si, nós tivemos predomínio do H1N1, principalmente casos graves na faixa etária de 5 a 15 anos. No ano passado, nós tivemos a predominância no Reino Unido do H1N1, porém em faixa etária semelhante à que nós estamos observando hoje no Brasil. Na sequência, na China, houve o predomínio quase que por completo durante toda a temporada do influenza B. Na Oceania, nós tivemos também relatos de casos graves de H1N1, sendo que neste momento nós temos preponderância do H3N2, atividade também do influenza B. E no México, nós tivemos relato em janeiro de 2012 a predominância do H1N1. Então, como vocês podem observar, na temporada passada, o H1N1 circulou livremente, tanto no México, vale a pena ressaltar no sudoeste americano também, houve essa diferença regional, na Inglaterra, como eu lhes falei, predominando casos graves, e na Oceania. Neste momento, no hemisfério sul, nós temos a predominância no Brasil do H1N1 PDM09, isso é, o correspondente
ao pandêmico de 2009, que não houve nenhuma mudança significativa, isso eu posso lhes garantir, conforme os últimos relatos da Organização Mundial de Saúde. Ele praticamente não mudou. Ele continua, a única variante que foi no aminoácido 275, isso permanece até os dias de hoje, à semelhança do que foi registrado em maio de 2009. No Brasil também está circulando o H3N2 e em menor proporção o influenza B. No Chile, a predominância é do H3N2. Na África do Sul, nós temos predominância do H3N2 e do B. Sendo que em Madagascar nós temos surto aqui na África Oriental, surtos importantes do H3N2. E na China, hoje, predomina o H3N2 e o B, com maior proporção do B, e na Índia também nós temos predominância do B e em circulação também no Oriente Médio do H1N1. Resumidamente, foi isso que eu lhes falei. No hemisfério sul, a atividade viral aumentada, na Oceania, Austrália e Nova York, porém o vírus predominante é o H3N2. Na África, falei também da atividade aumentada em Gana e na África do Sul, predominando o H3N2 e o B, e o H1N1 continua circulando em Ruanda, porém em níveis baixos. Na África, nas Américas Central e Sul, nós temos circulação ativa dos vírus influenza A e B, porém a atividade aumentada dos vírus influenza H1N1, relativo ao pandêmico 2009, na Bolívia, em Honduras, no Paraguai, no Brasil e no Chile, a predominância do H3N2. No hemisfério norte, como já lhes falei, a detecção esporádica dos vírus, e notadamente agora na América do Norte, predomina o B. Esse slide é extremamente interessante para eu lhes mostrar como é que esses vírus circularam na temporada passada. Acompanhe a seta que eu coloquei em vermelho, foi a temporada de 2011, onde vocês estão observando que todos esses 3 vírus que eu lhes falei circularam na temporada passada, o H1N1, o H3N2, o B, tanto a linhagem predominante Vitória naquela época, hoje, em nível mundial, a linhagem predominante é a Yamagata, que não está contemplada na vacina. Acompanhe, por gentileza, todo o final da sazonalidade de 2011 e a próxima seta com esse tracejado em vermelho, que é como nós estamos hoje no Hemisfério Sul. Predominando, circulando os 3 vírus, que eu já lhes falei, o H3N2, o H1N1 e o B, porém, de uma maneira geral, predomina no Hemisfério Sul o H3N2, na sequência o H1N1 e em menor proporção o B, com a linhagem Yamagata predominando no nosso hemisfério e em nível mundial. Aqui só para vocês verificarem como foi a última temporada do Hemisfério Norte, que é esse que aparece com maior carga, e no tracejado em verde como eles estão hoje. Praticamente a detecção está extremamente baixa. Esse slide também eu trouxe, porque eu queria que vocês acompanhassem a composição da vacina trivalente utilizada no Hemisfério Sul e que foi formulada em Genebra em setembro passado e que foi utilizada na nossa campanha. Verifique as cepas, a Califórnia, a PERT e o B Brisbane, que está relacionado à linhagem Vitória. Verifiquem, de acordo com a última sazonalidade no Hemisfério Norte, a Organização Mundial de Saúde já fez a formulação da nova composição da vacina trivalente de influenza para o Hemisfério Norte, que está no ângulo mais embaixo. O A Califórnia não houve mudança nenhuma, é a cepa correspondente ao nosso H1N1 pandêmico 2009, o que vem ratificar o que lhes falei no início da nossa conversa, que hoje que não houve modificação significativa em relação ao H1N1. É o mesmo que nós verificamos durante a pandemia de 2009. Porém, o H3N2, sim, houve modificação na sazonalidade, nos vírus circulantes correspondente a 2011 e 2012 no Hemisfério Norte, e o B também. Verifiquem que houve mudança nas 2 recomendações em relação a influenza A em relação ao B. Isso é extremamente interessante para chamar a atenção para
mais uma vez reforçando o nosso endereço para perguntas, que é fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Ok, pessoal? Então, vamos agora passar para dados a respeito da campanha de vacinação contra a influenza, que a gente já vem realizando desde o dia 5 de maio, que eu queria só repassar com vocês, a respeito das nossas coberturas até semana passada, até quinta-feira da semana passada, né? E o que eu queria reforçar? Então, lembrando que a nossa campanha começou lá na frente, no dia 5 de maio, as ações de vacinação ainda continuam, considerando esta situação epidemiológica que foram apontadas e os fatores de risco que foram apontados nas apresentações anteriores. Eu queria só, no mapa, colocar as coberturas vacinais da nossa campanha desde o dia 5 até a semana passada e para as crianças. Então, vamos começar ali as nossas coberturas vacinais para as crianças entre 6 meses a menores de 2 anos de idade. As nossas coberturas para este grupo estão muito boas, são coberturas que estão em 89%, uma homogeneidade de 86%, lá na nossa divisão, a Mari que preparou esses mapas, e então depois a gente vai estar repassando para todos essas coberturas, lembrando que o que está em marrom são coberturas maiores que 80%, depois vai tendo um degradê para os municípios onde essa cobertura está muito menor. Então, quero reforçar neste mapa a respeito que as coberturas para as crianças estão elevadas, mas que eu quero reforçar, independente do município, né? Lembra que a gente sempre colocava como a nossa meta é 80% de cobertura? E considerando esta situação e considerando que a gente ainda tem vacina, quero reforçar neste mapa, quero reforçar para este grupo a importância da gente continuar vacinando crianças entre 6 meses e menores de 2 anos de idade, incluindo aquelas crianças que estão chegando agora nas unidades. Eu sei que quem está me ouvindo fica preocupado, mas nós vamos conseguir garantir esta segunda dose para essas crianças que estão chegando? Sim, porque nós estamos recebendo vacina, nós fizemos um levantamento em todo o estado. Lembra que semana passada nós pedimos que todas as regionais fizessem um levantamento de estoque. Nós estamos, neste momento, com quase 700 mil doses distribuídas em todo o estado. Nós temos no CDL cerca de 300 mil doses, estão chegando mais 350 mil doses nesta semana, ou seja, nós teremos em torno de mais quase 1.300.000 doses de vacinas que teremos ainda para darmos continuidade das ações de vacinação. O que eu queria só reforçar aqui o que nós estamos propondo, o que nós estamos discutindo e estamos recomendando nós não vamos mudar as nossas estratégias, nós não vamos mudar os grupos prioritários, mas nós vamos intensificar as ações de vacinação, considerando que o vírus ainda continua circulando, que o vírus influenza, e ele continua circulando até agosto, né? Então, nós já vacinamos muita gente, sim, mas nós precisamos, como a gente costuma falar, nós temos que aprimorar o nosso bordadinho, ou seja, nós temos que aprimorar as nossas coberturas vacinais. E reforçando, mesmo os municípios que já atingiram a meta de 80%, as ações de vacinação é fundamental que continuem acontecendo. E reforçando em relação às crianças, mesmo aquelas que estão chegando agora, né, estão completando 6 meses, ou aquelas que não tiveram oportunidade de vir no período da campanha, essas crianças poderão sim serem vacinadas, pois nós iremos repassar as doses para a complementação da segunda dose. Então, para crianças era isso que eu queria passar esta informação. Na sequência, trabalhadores da saúde, né? Trabalhadores da saúde em todo o estado, olha só que 10, a nossa cobertura é 90%. No entanto, é aquela velha palavra, homogeneidade, só reforçando. Quem é a homogeneidade? Qual é o percentual de municípios que atingiram uma cobertura de pelo menos 80%? Diferente das crianças, que está em 80%, dos trabalhadores da saúde, essa homogeneidade está em 50%, ou seja, metade dos nossos 645 municípios atingiram a cobertura de pelo menos 80%. Então, o que eu queria só atualizar aqui é a informação.
Para os trabalhadores da saúde, né, já há algum tempo, a nossa orientação está sendo o quê? A nossa recomendação está sendo o quê? Que iremos vacinar, sim, os trabalhadores, independente de serem aqueles que trabalham nos locais, nos hospitais ou nas unidades que atendem pessoas com síndrome gripal. Já há algum tempo nós ampliamos essa vacinação para os trabalhadores da saúde, ou seja, ele pode trabalhar nos consultórios, nas clínicas privadas ou mesmo públicas. Então, para qualquer trabalhador da saúde, né? Então, nós estamos reforçando esta orientação para que as pessoas que estão chegando às nossas unidades, considerando que muito provavelmente nós teremos esse aumento, porque quando começa a circular o vírus, e principalmente H1N1, sempre lembrando que nós não estamos na pandemia, mas é ele que está na nossa memória recente, considerando a pandemia que nós tivemos em 2009. Então, cada vez que se tenhamos essa matéria, essa informação na mídia, a busca nas unidades costuma aumentar. Então, quero só reforçar mais uma vez que a vacina estará disponível para está disponível para todos os trabalhadores da saúde, né, independente do local onde trabalha. E quero reforçar a importância da gente melhorar a nossa homogeneidade. A cobertura está 90%, mas ela não está sendo homogênea. E como a Ana colocou, né, chamou-se a atenção como fator prognóstico e chamando a atenção que nós tivemos, sim, profissionais da saúde que foram acometidos pelo vírus influenza, né? E daí a importância da gente reforçar a vacinação e melhorarmos a cobertura neste grupo. Na sequência, quero mostrar as coberturas vacinais para as gestantes. A cobertura no estado de São Paulo até o momento para gestantes está em 74% e a homogeneidade de 50%. Quais comentários que eu quero reforçar aqui? Este denominador, diferente do denominador que a gente utilizou ano passado, que foram denominadores dos nascidos vivos para o cálculo da cobertura da gestante, neste ano, como a gente nós já falamos nas nossas reuniões preparatórias, o denominador para o cálculo da cobertura da vacinação das gestantes está sendo quem? 9/12 das crianças menores, nascidas vivas menores de 1 ano de idade. Então, essa cobertura já está esse denominador já está um pouco mais próximo da real população das gestantes. E mesmo assim, a nossa cobertura está em 74%. E aqui, o que eu queria só ressaltar, a meta é 80%. Mas nós estamos, mais uma vez, reforçando a exemplo dos outros grupos, que independente de termos atingido, o município que atingiu 80%, nós estamos reforçando o quê? Chegou grávida nas unidades, nós iremos continuar a vacinação. A gestante, como já foi abordada, uma vez se infectando pelo vírus influenza, elas têm o maior risco de evoluírem com complicações. Então, independente da idade, quer dizer, independente de elas estarem chegando agora, e mesmo em municípios que já atingiram a meta, a nossa recomendação é o quê? Considerando que o vírus ainda continua circulando e ainda irá continuar circulando até agosto, ou um pouquinho mais, depois aí até nas perguntas a gente esmiuça um pouquinho mais, a importância de continuarmos vacinando as grávidas e com isso melhorarmos a nossa homogeneidade. Na sequência, falamos dos idosos, né? Um grupo que a gente já vem vacinando já desde 1999. A nossa cobertura este ano está falta, olha, estou falando de meta, que é 80%. Estamos perto da meta, nós estamos com 79%. No entanto, com a homogeneidade, 58%. Né? Então, cada município no mapa se enxerga. E o que eu queria mais uma vez reforçar. Então, se chegou idoso nas nossas unidades, independente do município ter atingido a meta, a importância da gente continuar vacinando. Não apenas para melhorar as nossas coberturas, não é? Estão próximas da meta, mas nós temos ainda a circulação do vírus, mas principalmente para melhorarmos ainda aí também a homogeneidade. Então, quero reforçar, chegando idoso neste momento, a importância de vacinarmos estes grupos. E aqui, a nossa cobertura geral em todo o estado de São Paulo. Em todo o estado de São Paulo, nós já vacinamos mais de 5.400.000 pessoas.
chegamos a uma cobertura de 79,5%, isso fazendo uma cobertura geral, né, pessoal? Falando da cobertura geral, incluindo todos os grupos prioritários. E uma homogeneidade de 63%. Eu não trouxe esse slide, mas eu quero só fazer uma referência que até saiu já uma matéria alguns meses atrás, que no Brasil, nós somos um dos 3 únicos estados que não atingimos a meta de vacinarmos pelo menos 80%. A nossa cobertura está em 79%, a gente sabe que falta pouco, faltam cerca de 30 mil, se a gente for pensar em meta, faltam cerca de 30 mil pessoas para a gente atingir a nossa cobertura de 80%, e nós somos os únicos 3 estados no país que não atingimos essa meta. Estamos ao lado de Roraima e a Bahia, cuja cobertura geral também está em torno de 79%. Então, eu quero só ressaltar da importância da gente continuar vacinando, né? Considerando que a gente ainda não atingiu a meta no
Vamos lá, pessoal, dando prosseguimento então nessa segunda etapa, na segunda parte dessa vídeo. Só quero passar um informe que nós estamos contando com a presença nos polos, de 131 pessoas nos polos, e temos com acessos ao stream 268 pessoas, ou seja, estamos conectados aqui com mais de 300 pessoas nessa videoconferência. Bom, nós vamos temos aqui várias perguntas, nós vamos selecionando aqui as perguntas, mas nós vamos primeiro passar a palavra para o polo da DRS de Campinas, ok? Então, por favor, vamos passar para o polo de Campinas para a pergunta. Bom dia, eu sou Márcia, sou diretora do GVE de Campinas. Nós não temos um grande público aqui, mas sabemos que os municípios estão conectados, né? Achamos muito oportuna essa videoconferência, mas eu gostaria que a doutora Helena falasse um pouco mais dessa vacinação em creche, que nós ficamos com dúvidas. Se são só as crianças de 6 meses a 2 anos que estão na creche e os profissionais, os trabalhadores, ou essa faixa etária foi aumentar. Muito obrigada, passo a palavra. Bom, então, respondendo à pergunta da Márcia, nessa inclusão aqui da vacinação das creches, a proposta isso até foi discutida na reunião da comissão da semana passada, considerando as crianças que ficam no mesmo ambiente, né, e que poderão possibilitar aí uma maior circulação deste vírus, por isso foi colocada esta proposta de ação de vacinação nas creches, mas serão a única, então, né, como a Márcia colocou, nós estamos vendo então aqui a ampliação apenas das ações de vacinação em creches. Crianças fora de creches, essas ações não serão realizadas. Apenas as ações de vacinação em creches, então elas serão para crianças até 5 anos de idade. Foi feita aqui uma pergunta, já aproveitando essa questão da creche, se haverá necessidade de pedir autorização para os pais, como será? Aí depois a gente vai estar repassando isso, a operacionalização desta ação da melhor forma possível. Quero aqui deixar claro que, ao colocar essa estratégia, nós não estamos falando que essa estratégia já vai ser realizada esta semana. Sabemos muito bem que é uma estratégia que necessitará de uma preparação para que ela seja realizada da melhor forma possível. E a proposta será não a vacinação apenas das crianças, mas das pessoas, os professores destes locais. E eu quero aproveitar, porque eu já vi aqui algumas outras perguntas, a pergunta da Márcia, da GVE de Campinas, a pergunta se nós vamos vacinar os professores também. O que eu queria só ressaltar, neste momento, a realização mais ampla dos professores, neste momento nós não estamos colocando nas nossas ações de vacinação. Basicamente, durante essa semana e no decorrer da próxima, o nosso incremento será no quê? Nas ações de vacinação, vacinando ainda os grupos prioritários que ainda não foram vacinados e o incremento nas ações de vacinação das pessoas portadoras de doença crônica. Então, aqui já foi colocado, perguntaram, vai precisar de receita? Essa questão da vacinação dos crônicos, o mínimo de uma indicação nós vamos estar pedindo, isso pelo menos sim, isso estará mantido. Eu sei, né, que várias regionais são super criteriosas na vacinação dos crônicos, estão corretos sim, estão fazendo, né, como a gente já priorizou nas ações da vacinação dos crônicos em outros momentos, só que neste momento, o que nós estamos ressaltando? Vamos sim vacinar os crônicos, mas se ele vier com uma indicação médica no receituário, se ele vier com uma receita médica de algum medicamento desses últimos 6 meses, essa vacinação poderá sim ser realizada. A gente estava conversando também durante essa semana que sempre vem a pergunta, e os hipertensos poderão ser vacinados? A questão do hipertenso é que nós teremos aí uma gama muito grande, né? E a exemplo dos outros anos, e a exemplo do que nós fizemos em 2010, nós não ampliamos para hipertenso, ponto, né? Mas desde que ele tenha o quê? Então, só reforçando, aquela doença crônica.
os diabéticos, os renais crônicos, os portadores de alguma doença pulmonar, cardiopatia, imunodeprimido, e estaremos também colocando, reforçando a questão da obesidade, que depois a Ana até pode reforçar um pouquinho isso, da importância da obesidade. A obesidade não é uma doença crônica, mas da importância da sua ação de vacinação, tá bom? Eu acho que agora eu queria passar a palavra para a Ana, apesar, né, de não ter feito essa pergunta, mas para a Ana esmiuçar um pouquinho essa questão da importância da vacinação do obeso. Não, a gente já observou em 2009, até numa reunião do Ministério com a Secretaria de Saúde do Paraná, também reforçando os óbitos lá este ano. A grande maioria é em obeso também. Então, a gente não nem todos os obesos se identificam como doente crônico, né? Em geral, há uma doença associada, uma doença metabólica, outras doenças. Então, não há necessidade da gente, em relação ao obeso, pedir uma comprovação de uma doença crônica. A gente sabe que a obesidade já está relacionada a risco de um fator prognóstico que foi o maior, inclusive. O maior risco para o óbito foi em relação à obesidade. Então, reforçando, a gente sabe que muitos obesos têm dificuldade de se identificar como doente crônico, mas sabemos que muitos, a grande maioria, está realmente associada a outras doenças, o que leva a um prognóstico pior para o óbito. Então, a gente precisa realmente reforçar a vacinação neste grupo. Antes de passar a palavra para a DRS de Marília, eu quero passar a palavra para a Thelma, que vai estar complementando um pouco esta situação. Não, é só lembrar meu lado clínico agora. Eu queria... Ana colocou uns dados interessantes do trabalho dela. Ela colocou na ordem cronológica diabéticos e obesos. E lembrar do conceito, hoje muito atual, das síndromes metabólicas, que inclui os diabéticos e com obesidade e hipertensão. Então, esse conceito, esse conjunto de não analisar isoladamente obesidade mórbida, diabética e hipertenso, hoje nós temos o conceito das síndromes metabólicas, como a Ana colocou, as doenças metabólicas, que inclui os pacientes diabéticos com outras comorbidades, no caso, obesidade e hipertensão. Isso a gente vê muito na prática. Eu vou fazer uma pergunta, ou para a Ana ou para a Thelma, porque eu já sei que virá essa pergunta, né? No ano de 2010, a gente passou aquela fórmula do índice de massa corpórea e dependendo do índice, a pessoa tomava vacina ou não. Na atual situação, eu queria saber a opinião de vocês, assim, vamos vacinar os obesos que chegam, ou vão chegar com alguma receita, alguma indicação, ou então tem alguma comorbidade, ou esse sim a gente vai estar vacinando, mas nós teremos uma pergunta que logo virá. Fazendo uma avaliação visual, se a gente observar que é obeso, nós já podemos vacinar? Eu acho que é só no sentido de facilitar um pouco a nossa operacionalização. Mais uma vez vem a questão conceitual. Você tem o sobrepeso e tem a obesidade. Tem isso mesmo, Helena, baseado no índice de massa corpórea. Eu acho que aí o bom senso tem que prevalecer. Os novos conceitos de síndrome metabólicas, de doença metabólica e saber diferenciar o que é sobrepeso de obesidade mórbida. Eu acho que aí nós teremos que dirigir, focar nas chamadas síndromes metabólicas, que é esse conjunto, não isoladamente avaliar o que vem com obesidade isolada, o que vem com diabetes. Em geral, esses pacientes, eles constituem o perfil das chamadas síndromes metabólicas. Na prática, Helena, é exatamente isso que ocorre. Okay. Então, vamos lá, nós vamos passar a palavra agora para a DRS de Marília. É bastante oportuno, como a Márcia colocou, a realização dessa videoconferência, tendo em vista aí as muitas dúvidas que a gente ainda tem. Dentro dos grupos prioritários, né, eu queria saber em relação, doutora Helena, às pessoas que apresentam bronquite crônica, né, uma bronquite não especificada. Como que fica este grupo? Pelo que eu entendi, então, hipertensão arterial, neste momento, este grupo não será contemplado, né? É isso. E uma última questão é em relação aos policiais militares, civis, bombeiros, os agentes funerários
e balconistas de farmácias, né? Eu gostaria de saber se nesta semana a gente já pode desencadear a vacinação deste grupo ou se a gente deve aguardar algum informe técnico, algum documento em relação a isso. Passo a palavra, obrigada. Fátima, obrigada pelas perguntas. E aí, em cima do que eu já vi aqui dos e-mails que estão vindo aqui das perguntas e o que vocês estão colocando, assim, eu acho que alinhando um pouco as nossas ações, eu queria recomendar, assim, e outra coisa, depois do que a gente discutir aqui, nós vamos estar mandando um ofício circular para todos, para facilitar aí a realização das ações. Eu acho que a gente pode combinar a seguinte questão. Nós vamos estar reforçando na imprensa a chamada dos grupos prioritários, incluindo a questão dos crônicos, quer dizer, não é nenhum grupo novo, mas nós vamos estar falando um pouco mais. Eu queria propor que durante essa semana a gente não incluísse ainda bombeiros, os policiais, esses outros grupos. Vamos fazendo o levantamento e já vamos vendo o quanto isso é, porque, gente, isso vai ser uma ação muito dinâmica, essa ação vai ser muito rápida, né? Nós teremos meses para fazer isso. Mas o que eu queria só estar recomendando, considerando aí que o vírus ainda continua circulando, o que eu ia recomendar, sugerir, veja se fica bom assim. Essa semana vocês estão vendo aí, vão ter que fazer o remanejamento das doses de vacina, nós vamos ter que, provavelmente algumas regionais vão ter que receber vacina, vamos pontuar nessa semana vacinando os crônicos e os grupos prioritários. E aí, destrinchando um pouco do que a Fátima perguntou. A Fátima já tinha me perguntado a questão dos balconistas das farmácias, né? Como a gente já colocou, trabalhadores da saúde de um modo geral, né? A gente está pedindo assim, como eu vou identificar esse trabalhador? Que ele chega pelo menos com uma carteira do que ele trabalha, ou se ele trabalha uma assistente, uma secretária de um consultório, ele tem que vir com um papelzinho, pelo menos, que ele trabalha naquele estabelecimento. Os balconistas também, eu acho que fica difícil a gente deixar. Por exemplo, os farmacêuticos nós já estamos incluindo, né? Independente se trabalha numa unidade ou no serviço que atenda a síndrome gripal. Mas nós estamos incluindo todos os trabalhadores de um modo geral. Acho que fica difícil incluir o farmacêutico e não incluir o balconista. Então, acho que esse N provavelmente vai ser tão pequeno e o desgaste vai ser tão grande se a gente deixar de vaciná-los. Então, a proposta é que eles sejam incluídos sim, né? Sejam incluídos sim. Então, nessa semana, reforçando, nós vamos estar recebendo, muito provavelmente, aí, as pessoas dos grupos prioritários que não foram vacinados, teremos aí um incremento dos trabalhadores da saúde, independente de serem de locais que atendam síndrome gripal, ou os pacientes crônicos, e aí vamos fazendo o levantamento, né? De outros grupos que nós colocamos no nosso slide, dos policiais, dos bombeiros, das pessoas que trabalham em transporte e o levantamento das creches, né? O levantamento das creches, para que a gente possa se organizar para a realização dessas ações, pontuando que o que nós estamos querendo priorizar neste momento, considerando a situação epidemiológica, considerando a questão dos casos de influenza e dos óbitos, que está chamando a atenção dos crônicos, neste momento, nessa semana, nós vamos priorizar não apenas os grupos prioritários, mas priorizar os grupos portadores de alguma doença crônica. A Fátima perguntou também em relação à bronquite asmática, né? Muitas vezes é difícil diferenciar isso, viu, Fátima? Eu sei que na GV de vocês estão fazendo um trabalho extremamente sério na avaliação das pessoas que têm realmente doença crônica, né? Mas nós estamos considerando essa atual situação, este cenário que nós estamos colocando, essa ação que nós estamos fazendo, uma intensificação, com o objetivo da gente ampliar um pouco mais a adesão e a vacinação dos grupos crônicos, então, que nós vamos estar colocando. Bronquite asmática, certo? Ele vai tomar vacina, gente. Na hora, muito dificilmente a gente vai ter, em determinados locais, pessoas em condições de avaliar adequadamente se ele é asmático ou se ele tem crises esporádicas. Então, se ele toma algum medicamento para asma, ou vem lá escrito bronquite asmática, considerando essa situação, nós estaremos sim vacinando. Agora, nós vamos passar a palavra para a DRS de Piracicaba.
Sou Bessel, médica da Vigilância Epidemiológica de Piracicaba. Eu tenho 3 questões. Primeiro, eu queria saber alguma coisa nova sobre efeitos adversos de vacina, que a pergunta que a gente faz é sempre alergia ao ovo, e se, independente dessa alergia ao ovo, algum outro quesito tem de ser questionado. Outra coisa é em relação a viajantes não internacionais, os viajantes do Brasil, quer seja ônibus, avião ou navio, né? Se eles têm direito da vacinação independente de ser grupo de risco. E a terceira e última, se existe algum estudo prospectivo em relação a esse grande trabalho que foi avaliado em 2009, dos pacientes que tiveram a SRAG, como ficou o status respiratório deles a posteriori disso, se houve um comprometimento de função pulmonar, alguma coisa do tipo. Obrigada, eu passo a palavra. Obrigada pelas perguntas. Então, como o bloco das 3 perguntas que foram realizadas, uma delas tem a ver com os fatores prognósticos, então eu vou passar a palavra agora para a Ana, e aí depois na sequência eu respondo a respeito dos eventos adversos e essa indicação da vacina para esses outros setores, né, dos viajantes, etc, etc, etc. Então passo a palavra para a Ana. Alguns, especialmente houve registro no estado do Paraná, em Curitiba, né, os médicos do HC do Paraná relataram que alguns pacientes que evoluíram para a cura, eles ficaram em acompanhamento no ambulatório de pneumo por ter tido uma dificuldade aí de recuperação em relação à função pulmonar. No estado de São Paulo, a gente não fez esse estudo prospectivo, né? A gente fez um estudo no momento da internação, então, assim, eu não tenho relatos de uma proporção ou um número expressivo de casos que tenham ficado numa situação de comprometimento de função pulmonar, que tenham ficado em acompanhamento por muito tempo. Não sei se Thelma tem alguma informação em relação a casos de... Principalmente, a colega que perguntou, relacionado aos que fizeram uso de ventilação mecânica. Esse vírus, ele tem predileção para os receptores do trato inferior. Então, nas anatomias patológicas, os macros e o micro, que a gente viu alguns casos de alveolite necrotizantes com quadros hemorrágicos importantes na macro, e nos que recuperaram em cura, nós tivemos relatos de restrição de função pulmonar, principalmente naqueles que fizeram uso de ventilação mecânica por tempo prolongado. Obrigada, Thelma. Obrigada, Ana. Eu queria só responder, então, as 2 perguntas relacionadas à vacinação. Em relação ao evento adverso à vacina, a vacina influenza, eu creio que essa pergunta veio considerando recentes publicações a respeito de possíveis eventos adversos da vacina de influenza em relação a grávidas, né? Então, o que eu queria só estar reforçando. Os trabalhos que foram colocados, um deles apontou, não lembro exatamente a referência, um deles apontou aí algum aumento extremamente discreto da ocorrência de algum tipo de evento adverso relacionado a adjuvante, mas a amostra é extremamente pequena e o próprio editor da revista, né, de que avaliou os resultados, coloca a importância de que uma análise mais detalhada desses possíveis eventos, que se não me engano foram neurológicos, necessitam de uma amostra maior, de um estudo mais ampliado, ou seja, até o momento nós não tivemos mudança em relação à ocorrência de eventos adversos. É importante esclarecermos que vacinamos no ano de 2010, só no Brasil, com a vacina H1N1. Lembra que em 2010, alguns dos grupos vacinados receberam vacina com adjuvante, e essa experiência não foi apenas brasileira, mas em outros países do mundo, e não se observou nenhuma ocorrência aumentada em decorrência da utilização de vacina com adjuvante, no que diz respeito principalmente a manifestações neurológicas, ou a ocorrência de aumento de algum outro tipo de evento. A outra pergunta que foi colocada diz respeito, e muito provavelmente uma demanda que vem aparecendo pessoas que vão para o Rio Grande do Sul, né? Pessoas que vão para, como chama? Santa Catarina. Vacinas, né? Ou Santa Catarina, Paraná, ou
vacina nos navios, não é? Cruzeiros. Os cruzeiros, não é? Esta situação não está indicada a ação de vacinação. Né? Pessoas que estão destes grupos citados, se estiverem dentro dos grupos prioritários, aí sim eles serão vacinados. Agora, o fato de ir para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná ou algum outro estado, né, que esteja circulando aí, mas o que está chamando aí as pessoas que gravam isso é a questão do H1N1, essa vacina não está indicada, nós não estaremos liberando essa ação de vacinação para estes grupos. Né? O que eu queria, antes de passar a palavra para a DRS de São João da Boa Vista, eu queria reforçar alguns aspectos importantes. Né? Quando a gente fala, olha, vacinação dos grupos prioritários. Em relação às crianças, a gente já vacinou bastante, né? E chegando crianças naquela faixa etária, nós poderemos sim realizar essas ações de vacinação, incluindo crianças entre 6 meses e menores de 2 anos de idade, que ainda não receberam a primeira dose, né? Porque nós vamos estar enviando vacinas para completar essa segunda dose. Mas eu queria fazer um especial chamado para as grávidas. Né? Lembra, as grávidas, nossa cobertura, se não me engano, deu 74%, 75%, mas a homogeneidade foi de 50%. Então, quero reforçar a importância da vacinação deste grupo e dos idosos. Né? Dos idosos, se a gente for falar em meta, nós estamos em 79%. Mas a nossa homogeneidade também é 50%. Né? Então, quando a gente avalia a cobertura de um modo geral, para o idoso, nós estamos chegando perto, mas temos ainda mais de 50% dos nossos municípios que não atingiram a meta. E sabemos muito bem que são grupos de riscos importantes. Então, eu queria, a respeito dessa situação, eu queria que a Ana comentasse um pouquinho do que ela observou e do que ela tem lido, da importância das ações de vacinação nestes dois grupos. Até na quinta-feira teve uma reunião no Ministério, onde foi apresentado esses dados, né, enquanto o Estado, os 3 estados que não ainda conseguiram atingir a meta de 80%, São Paulo, Bahia e Roraima, então a gente realmente vai precisar reforçar a cobertura, em especial de gestantes e idosos. Né? Então, na região sul, a cobertura está em mais de 90%. Então, todos os outros estados eles já atingiram uma cobertura maior de 80%. Então, eu acho que, lógico, a gente já fez um esforço aí conjunto, junto com os GVEs e os municípios, mas é importante, nessa semana, reforçarmos estratégias para a vacinação das gestantes e dos idosos. Aí, observando os municípios, né, é importante que cada GVE avalie a situação de cada município. Os municípios, se a homogeneidade é 50%, ainda a metade dos municípios da sua regional, ou menos ou mais, com cobertura abaixo, para que realmente nós atinjamos essa meta até o final dessa semana. Né? Eu acho que é fundamental a cobertura, não há de se aceitar, por exemplo, que a gente venha a ter um óbito aí por uma gestante, como nós tivemos em 2009, 55 óbitos em gestante. É uma situação de um agravamento familiar, uma situação de desestruturação familiar, muito importante, que temos uma vacina com o vírus H1N1, sabemos da transmissão, que esse ano há uma transmissão maior, especialmente em algumas regiões do estado, mas na região sul, São Paulo também, nós já observamos 29 óbitos, diferente de 2011 e 2010, onde houve um número menor de óbitos. Né? Então, acho que vale ressaltar realmente esse esforço conjunto, sabemos aí do trabalho de todos aí em relação a atingirmos essa meta até esse final dessa semana. Okay. Então, agora nós vamos passar a palavra para a DRS de São João da Boa Vista. Bom dia, doutora Helena, doutora Thelma, doutora Ana. Eu gostaria de saber como vai ser, qual o critério de distribuição desse 1.300.000 doses, considerando que, num breve cálculo aqui, me parece que corresponde a 25% do que a gente já recebeu. É só porque a gente já tem uma reunião quarta-feira com os municípios, a gente queria saber se a gente já vai ter uma previsão de quantitativo ou não. Obrigada, passo a palavra. Ana, obrigada pela pergunta.
o que a gente vai estar vendo em relação ao quantitativo necessário, nós estamos pedindo que vocês liguem para a Maristela, lá da divisão de imunização, para que em conjunto a gente possa estar avaliando doses necessárias para o envio para vocês, para a ação dessas ações. Sei que você já tem reunião marcada para quarta, né? Mas então nós estamos pedindo assim, para que vocês liguem para a Maristela, para a gente ver o quantitativo necessário, né, neste momento, para que vocês possam estar intensificando essas ações, né? E eu queria só estar reforçando um pouquinho, né, e aproveitando essa pergunta da Ana, que em cima dessas perguntas, em cima das colocações que já foram realizadas, né, pela Márcia, pela Fátima e agora por vocês, o que eu queria só estar pontuando que, só pelas perguntas de vocês e pelo que a gente já vem discutindo, que vamos então, né, Ana e Thelma, deixa eu só colocar aqui essa discussão, que durante essa semana nós vamos priorizar a vacinação do que a gente já vem fazendo, incrementando as ações de vacinação para os crônicos, né? E reforçando aí em especial atenção, grávidas, idosos, certo? E as outras ações de vacinação em creches, porque isso inclui a gente vacinar crianças até 5 anos de idade, né? A inclusão de vacinação de outros profissionais, né, como policiais, bombeiros, pessoas do transporte, que algumas regionais, alguns municípios já vinham fazendo, né? Porque a gente estava com essa sobra de vacinas. Então, creches e esses outros grupos, vamos aguardar um pouco. Vamos fazendo o levantamento desta necessidade, mas quando nós iremos realizar essa ação, vai depender de como será este movimento da demanda desses grupos que nós vamos intensificar a chamada na imprensa, tá bom? Agora, temos aí também, vamos passar a palavra também, temos aí mais algumas perguntas da DRS de Marília. Questionamento nosso, se os indivíduos cadastrados para doação de medula, se há indicação da vacina contra a influenza. Obrigada, passo a palavra. Eu estou aqui pensando alto, Fátima. Essa questão para pessoas cadastradas para doação de medula. É um grupo assim, né, tão específico, que eu acho que esse número vai ser tão pequeno. E se ele já está cadastrado para doação de medula, considerando que esse vírus ainda vai continuar circulando por algum tempo, não por muito tempo, mas que estará continuando a circular. E é por isso que nós chamamos essa videoconferência, é por isso que nós estamos ajustando aqui as nossas ações, né? Estamos incrementando ações, coisa diferente que nós não fizemos o ano passado. Então, considerando isso, que o vírus continua circulando, nós estamos falando de um grupo tão específico. Estamos cadastrando uma pessoa, provavelmente doador de medula. Se ele estiver adequadamente imunizado, ótimo, certo? Ótimo, porque ele, aparecendo um candidato à doação, ele já vai estar adequadamente protegido e doar medula já é uma situação, às vezes, para achar o doador, já é uma situação, às vezes, tão difícil, não é? Então, essa situação específica, sim, podermos sim liberar a vacina sem nenhum problema. Antes de passarmos a palavra para alguma outra DRS, temos aqui um conjunto de perguntas, que aí eu vou fazer para a Thelma, e aí, enquanto vem outras perguntas, vamos respondendo este bloco. Thelma, tem um bloco aqui que fala a respeito, né, do que você já colocou, que coloca a respeito de se temos uma circulação de um novo subtipo viral H1N1 no Brasil, né? E se temos, quais são os estados? Tá? Essas são 2 perguntas que vieram por e-mail e eu quero aproveitar, já fazer uma outra pergunta para você, que colocaram assim: pacientes do grupo de risco que foram vacinados e estão com sintomas gripais, se deve entrar com tratamento para todos. Tá bom? Então é isso, Thelma. Tá bom.
Obrigada pelas perguntas, são excelentes. Eu já estava aguardando, viu, Helena, para esse tipo de pergunta. A gente tem conversado com os colegas, estive recentemente em São José do Rio Preto, em Ribeirão Preto, mais recentemente estive em São João da Boa Vista conversando com os colegas, essas perguntas sempre aparecem. Eu creio que a pessoa que fez a primeira pergunta, ela não deva ter assistido o passeio que a gente fez do cenário mundial. Não há um subtipo novo do H1N1 pandêmico 2009. Na ocasião, quando eu fiz a minha apresentação, eu falei o relato que existe dessa mutação que foi identificada é uma mutação que a gente já observou desde o final de 2009, 2010, no aminoácido 375, tanto que ela se chama assim H375Y. É essa que tem sido observada. E ela, quando se faz os testes de hemaglutinação, que está lá na caracterização antigênica para a formulação anual, o padrão antigênico é homogêneo, não há nenhuma diferença do que está contido na vacina. Resumindo, o que nós temos hoje de H1N1 pandêmico circulante, ele tem padrão antigênico semelhante, homogêneo ao contido na vacina. A nossa preocupação durante a apresentação que nós fizemos, eu mostrei para vocês, é que no que diz respeito ao H3N2, ele está circulando, co-circulando entre nós em um pouco menor proporção, enquanto que a H1N1 circula no estado de São Paulo em torno de 52%, 53%, o H3 ele está em torno de 41%. Neste momento, o influenza B está em menor proporção. A preocupação com a H3N2, sim. Por quê? Como vocês viram, nós verificamos a mudança da cepa formulada para a próxima sazonalidade do hemisfério norte, 2002, 2013. Eles identificaram uma variação menor, uma mutação menor, uma cepa que respondia mais aos testes de hemaglutinação, melhor do que os contidos hoje na formulação, que nesse ano coincidiu do hemisfério norte com o hemisfério 3. Como os títulos dessa nova cepa responderam melhor do que o anterior, a formulação do hemisfério norte compôs com uma outra cepa, com uma outra estirpe viral. Outra coisa interessante é no que diz respeito à influenza B, que ele está se circulando, só que o que está predominando no mundo, eu não estou falando aqui de São Paulo, de Brasil, estou falando no mundo, a linhagem predominante hoje é a linhagem Yamagata. Essa linhagem, nesta última recomendação do Hemisfério Sul, ela não está contemplada. Por isso a nossa vigilância ativa, a gente recomenda. Estamos todo esse trabalho de vigilância sentinela no mundo, essa rede mundial de vigilância, é justamente para identifica essas novas cepas circulantes, que são essa linhagem Yamagata do B, caso ela seja preponderante no nosso hemisfério, nessa última sazonalidade, que vai de maio a setembro, a conjunção dessas cepas. Se for identificado essa predominância da linhagem Yamagata em detrimento à linhagem Vitória, com certeza, no final de setembro, nós vamos ter uma recomendação referendada com base nessa maior prevalência dessa linhagem. Se isto foi evidenciado no Hemisfério Sul. E, com certeza, a nossa vacinação trivalente ela vai ser modificada. Em relação ao H1N1, não há nenhum novo subtipo, nenhuma variação maior identificada. O que nós temos hoje é o que nós já conhecemos. Tanto é verdade que a recomendação do Hemisfério Norte ela é a mesma cepa identificada e que responde antigenicamente à vacina contemplada. Os títulos são homogêneos, respondem ao componente da vacina ora recomendada. Em relação, a Helena fez outra pergunta que vocês mandaram, se porventura nós tratamos pacientes com fator de risco, por exemplo, pacientes portadores de síndrome gripal com fatores de risco. Nós comentamos, independente da situação vacinal, institua o tratamento o mais precoce possível, até porque não existe vacina 100%. Acho que foi isso, né, Helena? Não, perfeito, acho que é isso. Enquanto estamos aguardando aí, né, algum polo pedindo a palavra,
eu queria... Claro, Thelma. Eu vou aproveitar esse momento e dizer para vocês ficarem tranquilos. Nós vamos ter a divisão respiratória do Centro de Vigilância Epidemiológica, havia na sua agenda programática de 2012, incluso 2 videoconferências. Uma que nós realizamos no primeiro semestre, correspondente a sarampo, e agora em agosto nós tínhamos agendado, já está confirmado com os colegas aqui do TecReg, uma videoconferência para o próximo dia 8 de agosto, no período da manhã, em que nós vamos contemplar, né, Helena, uma parte, nós vamos nos aprofundar mais no tratamento, no manejo clínico, as medidas de controle de infecção, o laboratório. Então, aguardem que nós vamos ter um segundo segmento de uma videoconferência relativa tanto ao sarampo quanto à influenza. Por isso, fiquem com bastante dúvidas, mais dúvidas ainda. E se porventura a gente não responder todas as perguntas hoje, que chegaram bastante, como a Helena assinalou, nós vamos responder para vocês via e-mail. Acho que é só isso, né? Okay. Então, vamos para mais um outro bloco de perguntas que eu queria estar respondendo aqui, vinculada à vacinação. Eu queria só relembrar, teve uma pergunta a respeito da duração da proteção, né? Então, em 2010, nós vacinamos, utilizamos apenas a vacina monovalente, considerando a pandemia. No ano de 2011, nós usamos uma vacina trivalente, que é exatamente igual à vacina que nós estamos utilizando em 2012. E está correta essa pergunta, né, gente? Nós temos pessoas que já receberam 3 doses, né, 3 vezes, no que diz respeito, pelo menos, à vacina, ao componente H1N1, né, porque aplicamos este componente em 2010, 11 e 12 neste ano. Mas o que se coloca apesar dessas pessoas já terem tomado 3 doses, vamos pensar o idoso, por exemplo, ou mesmo o trabalhador da saúde, que já foram vacinados nesses anos, e mesmo assim tem que tomar vacina. Por que a recomendação de tomarem vacina novamente nesse ano de 2012? Porque devido à constituição da vacina que nós utilizamos, que é uma vacina de split, né, o que se observa é que a duração da proteção ela é limitada, né, ela não é mais do que em torno de 1 ano. Em alguns momentos ela até começa a cair a partir de 8 meses da ação da vacina aplicada. Então, por isso que recomendamos mais uma vez que das pessoas, mesmo aquelas que já foram vacinadas em anos anteriores, sejam vacinadas novamente para a garantia de uma adequada proteção, porque o que já foi feito ano passado, muito provavelmente os títulos já foram embora, ou então já diminuíram muito. Daí a importância da revacinação novamente neste ano para os grupos que a gente já considerou. Uma outra pergunta que eu queria só responder é a respeito dos crônicos, né? Em relação aos crônicos, eu queria só ressaltar que a anotação das doses aplicadas, vocês veem que não está no site. No site nós só temos doses aplicadas e coberturas vacinais referentes, repetindo novamente, crianças, trabalhadores da saúde, grávidas e idosos. Os crônicos não aparecem no site. Os crônicos, eu trouxe aqui para vocês, eu sei que até junho, né, já foram aplicadas mais de 650 mil pessoas portadores de algum tipo de doença crônica, porque esses dados nós tiramos do API. Então, pessoas portadoras de doença crônica, elas não deverão ser lançadas no site, certo? Porque no site só serão lançadas esses grupos prioritários, a não ser que ele seja uma pessoa com 60 anos ou mais. As outras pessoas que foram vacinadas portadoras de doença crônica, eles serão digitados no API, a exemplo do que vocês já fazem em situações especiais, ali dividido por faixa etária. Então, reforçando que nós não estamos mudando também a forma de digitação e anotação das pessoas com doença crônica. Continua o mesmo jeito. Estará sendo anotado lá no mapa diário, no mapa, né, que vocês fazem já diariamente. Então, será anotado no mapa diário e anotado no API. Nós não estamos pedindo para mudar essa ação, só quero reforçar que está mantida a orientação desde o início da campanha. Ficará no site ou a digitação nos grupos prioritários, e quero reforçar. Este site, nós já tivemos momentos, já fechamos o site, já falamos com o Programa Nacional de Imunizações, esse site continuará aberto.
Então, por isso que solicitamos que toda quinta-feira os dados de doses aplicadas sejam digitados. Esse informe é importante. O que eu vou estar refazendo, assim, já passando um ofício para todos dessa nossa discussão, né, das nossas ações que serão realizadas dessa discussão que nós tivemos aqui dessa videoconferência, e vou reforçar a importância de continuarmos digitando no site os dados das doses aplicadas dentro dos grupos já identificados. Os crônicos ficará no API do mesmo jeito que a gente já vem discutindo, tá bom? Então, nós vamos abrir a palavra para Marília. Agora o questionamento é para a doutora Thelma. Em relação ao afastamento das gestantes do local de trabalho, a gente recuperou um documento de maio de 2010 relativo a esta recomendação, né, pós-pandemia, deste afastamento. O questionamento nosso é em relação a esse período de inverno, de sazonalidade, né? Como fica isso? Os gestantes deverão, neste período, né, todos os anos, serem afastadas das suas atividades, né, especialmente gestantes profissionais da saúde, deverão ser afastadas das atividades considerando o risco aumentado? Obrigada, passo a palavra. Obrigada, Fátima, por sua pergunta. Inclusive, já chegou via e-mail. A questão do bom senso é muito importante. Vale a pena a gente assinalar que não estamos em pandemia de influenza no Brasil, no estado de São Paulo, no mundo. Nós mostramos para vocês a circulação de outros vírus neste momento. Quando você fala em relação à gestante foi e será sempre um fator de agravamento para a influenza. Isso a gente tem registro na literatura bastante antigos, recentes, que falam que o fato de estar gestante é um fator de agravamento. A Ana colocou isso no trabalho dela, para complicações e óbitos atribuíveis à influenza. As gestantes, nesse momento, em evidência de circulação no seu local de trabalho, é recomendado, sim, que havendo circulação, digamos, vamos exemplificar, num hospital, numa enfermaria ou numa creche, que ela seja afastada do contato com esses locais onde há evidência de circulação de vírus da influenza. Aí não interessa, Fátima, se é H1N1, se é H3N2, se é B. Vírus influenza, que também não é só H1N1 que leva a óbito, H3N2, o B e outros vírus respiratórios. É recomendável que, uma vez com a evidência de circulação, que essas gestantes sejam no seu ambiente de trabalho remanejados, local de circulação, se for possível, e se for contato direto com essas crianças. E Fátima, uma coisa importante que você me fez lembrar agora, que eu queria trocar com vocês. A volta às aulas agora. O que se observa, se vocês acompanharem as séries históricas, ou mesmo tanto da atividade da síndrome gripal, dos vírus respiratórios, após o retorno às aulas, lógico, nós vamos ter maior circulação. São os escolares que fazem essa circulação aumentar e que trazem para o seu ambiente familiar ou outros que eles frequentam. Então, nesse momento, nós vamos ter sim, né, Helena, uma maior atividade dos vírus influenza. Nós devemos ter até o final de agosto, é previsto, a semana 31, T2, T3, ainda temos essa maior atividade de circulação do vírus influenza. Nessas circunstâncias, com evidência de circulação, as gestantes devem ser afastadas do seu ambiente de trabalho. Com certeza, dentro do prazo, com base no período de incubação, de 7, se for criança, um pouco mais, de 10 dias. E o bom senso é o afastamento das suas atividades no trabalho em evidência de circulação. Obrigada, Thelma. Eu passo a palavra agora para a Ana, que quer complementar aí algum outro aspecto importante. Nós recebemos uma pergunta sobre o Tamiflu, se havia necessidade de um registro especial. Também, como a Thelma falou, na videoconferência do dia 8, também vai ser reforçada a questão do tratamento, dos fluxos sobre a dispensação. Mas falando de uma forma geral, a partir do momento que mudou, não é mais necessário aquelas duas receitas, então
o fluxo de registro é o registro de estoque de medicamento, como há para os outros medicamentos. Não há necessidade de nenhum registro especial. Vale lembrar que o Ministério da Saúde tem um estoque importante de oseltamivir, cápsula de 75 para adulto, o que não é nenhum problema neste momento, para que a gente realmente institua o tratamento dos pacientes com síndrome gripal fator de risco, dos pacientes com SRAG, dos pacientes com síndrome gripal, mesmo a critério médico, que seja, mesmo sem indicação, sem fator de risco, seja instituído o tratamento. Então, hoje, a nossa política, e não é mais hoje, nós sempre tivemos essa política de quê? De facilitar o acesso ao medicamento aos pacientes que necessitam. Então, não há necessidade de nenhuma dificuldade para que o paciente tenha acesso a esse medicamento. Tem um estoque importante de cápsulas de 75, há uma dificuldade de aquisição de cápsulas de 45 e 30 no mercado internacional, pelo próprio fabricante, para crianças. Mas vai se formular mais, o Ministério está formulando junto com a FURP, uma suspensão para criança para distribuição para o Brasil. Mas também foi colocado na reunião que, como a médio prazo, a longo prazo, a necessidade de a gente trabalhar com a cápsula de 75 para crianças, diluindo, porque não há previsão de aquisições maiores para a cápsula 35 e 40, até porque é uma questão de produção. Outra questão importante que foi colocado na reunião de Brasília é a questão da ficha de investigação. Há uma proposta de uma reformulação com alguns dados que vão ser incluídos para que esta ficha seja realmente adequada para esse momento que nós estamos vivendo na notificação da síndrome respiratória aguda grave internado. Nós não vamos criar nenhuma planilha paralela para a identificação de casos e óbitos, então é importante que a vigilância, os GVEs e os municípios reforcem a notificação pelo hospital dos pacientes com síndrome respiratória aguda grave que sejam incluídos no sistema e também dos óbitos, mesmo que não fiquem internados durante muito tempo. Às vezes há um óbito que você interna e que já evolui a óbito muito rapidamente, que essa ficha seja preenchida e digitada no sistema, que é com essas informações que nós vamos, enquanto Estado Centro de Vigilância, Divisão de Doenças de Transmissão Respiratória, Central CIEVES, trabalhar com esta informação. Então, nós gostaríamos de reforçar a questão do sistema de informação e a necessidade desse trabalho junto com os municípios para que essa informação seja de forma adequada incluída no sistema. O Ministério também trouxe uma proposta de um monitoramento de internações em hospitais, mas seria uma proposta de sentinelas, de adesões de alguns hospitais. Nós ainda também vamos estar conversando na videoconferência do dia 8. Bom, só queria ressaltar que nós não temos, nós já estamos terminando as perguntas, nós vamos fazer agora um bloco, né, para finalizar. Cada uma de nós três vamos dar algumas mensagens finais, e aí eu queria, enquanto cada uma de nós vamos pensando aí a mensagem final, eu queria responder aqui o último bloco de perguntas e passar essas aqui para a Thelma estar avaliando melhor como será esse último bloco das recomendações finais. E o que eu queria só ressaltar dentro das perguntas, tem aquela pergunta se essas vacinas que nós estamos recebendo, essas vacinas que nós estaremos aí distribuindo, para quando é a validade? E eu sei exatamente por que essa pergunta, né? Porque as primeiras doses que nós recebemos da vacina influenza, a validade foi extremamente curta. Não, a validade dessas vacinas para até o final do ano, ou então até enquanto estiver indicado a aplicação dessa vacina. Ainda em relação aos crônicos, né? Então eu só quero reforçar em relação aos crônicos. As nossas ações ainda estarão pautadas no mínimo de documento, no mínimo. Ou seja, se chegar uma receita, uma indicação médica solicitando a vacina e dizendo que essa pessoa é portadora de alguma doença crônica, gente, no atual momento, certo, para esta ação em especial, né, que eu sei que não é uma ação fácil, nós estamos fazendo uma intensificação de uma vacinação já cerca de
mais de 2 meses do início da vacinação, mas esta intensificação em determinados grupos está sendo necessária, considerando a atual situação epidemiológica, né, que a Thelma já colocou, considerando que ainda temos a circulação desse vírus, ele ainda irá continuar. Então, por isso que nós estamos fazendo esta atualização neste período. Então, reforçando em relação aos crônicos, o que nós iremos, então, a ação de vacinação será realizada quando? Mediante uma indicação médica, certo? Que essa pessoa é portadora de alguma doença crônica, ou se essa pessoa trouxer pelo menos uma receita, né, de um medicamento que ele faz uso devido à doença crônica dos últimos 6 meses, tá bom? Então, eu quero passar a palavra para a Thelma, né, para as considerações finais, e aí depois a gente vai arrematando. Eu gostaria de conversar de per si com vocês, colegas, em relação ao que foi colocado, e um colega de Iguaraçu, do Tietê, fez uma questão que eu acho extremamente interessante. Ele resgatou as boas práticas de higiene respiratória. Vale para todos sempre, não é somente em situações de pandemia. Todos os anos nós vamos observar epidemias, ondas sazonais de influenza. Foi assim sempre, historicamente, e vai ser sempre assim. Então, as medidas que a gente chama das boas práticas, elas devem ser mantidas e fortalecidas, seja no ambiente escolar. Lembram que eu comentei agora com o retorno às aulas, esses escolares, eles são os maiores disseminadores dos vírus influenza, então essas boas práticas em nível escolar, em nível desses institutos educacionais, são recomendadas. Não somente isso, orientar, fazer fóruns educativos, isso a gente sempre recomenda, os professores de ciência, lembrar nas salas de aula, as crianças lavarem as mãos. Isso é bom para a influenza e para outras doenças afins. Então, a resposta seria sim, nós recomendamos que fortalecer essas boas práticas de higiene respiratória, tanto em nível institucional, como as escolas, como em nível hospitalar, nas medidas de precaução por gotículas, como é orientado para esse tipo de agravo. Outra coisa, Helena, que eu gostaria de intensificar no nosso fórum de hoje, na nossa conversa, é que a atividade viral, ela vai continuar nas próximas semanas, conforme a gente tem visto historicamente. Nas próximas semanas de agosto, nós podemos ter o pico ainda, tivemos essas ondas sazonais, essas ondas epidêmicas agora em julho, e podemos ter outro agora com retornos às aulas na semana 30, 31, 32. O que nós vamos observar já em setembro vai ser o quê? Um declínio dessa circulação, e em outubro praticamente nós vamos ter uma detecção viral, esperamos, bem abaixo do que nós observamos hoje. O que nós observamos agora, neste momento, é o esperado, observado, a semelhança do que ocorrera no hemisfério norte. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês em relação ao tratamento, a sempre presente orientação do diagnóstico precoce, o acesso do paciente às unidades de referência da região. Aí vale a comunicação, né? A comunicação entre essas diferentes instâncias, a conversa constante entre a assistência, a vigilância, e procurar mesmo orientar qual é os locais de acesso com maior resolutividade, para que esses pacientes, uma vez suspeitar, tem que pensar na gripe. E em momentos de dengue, que na sequência nós vamos entrar agora na sazonalidade, é um diagnóstico diferencial. E lembrar que tem que pensar e tem que tratar e de forma precoce, de preferência nas primeiras 48 horas. Mas se o paciente está no hospital e que essas 48 horas já se passaram, paciente hospitalizado com quadro de síndrome respiratória aguda grave, na suspeita de influenza, deve ser instituído, mesmo que já tenha ultrapassado as 48 horas preconizadas, quando dos quadros ambulatoriais de síndrome gripal. E, por fim, lembrar de vocês lerem os nossos informes, que o mais atual será disponibilizado agora, na segunda-feira, que vai ao encontro do que eu lhes apresentei hoje,
né, e essa videoconferência, né, Helena, nós também vamos disponibilizá-la para vocês. Nós esperamos os colegas aqui da TecRec disponibilizar para a gente colocar no nosso site para vocês acompanharem. E, por fim, lembrar uma coisa que a Ana comentou e eu gostaria de ratificar. O nosso sistema, hoje, afora, né, dentro da norma vigente nacional, o Sinam Web, onde nós registramos os casos de síndrome respiratória aguda grave. A ratificação é no seguinte: todos os casos devem ser registrados o mais oportuno possível, assim como os resultados laboratoriais. O banco oficial é o Sinam Online, é o Sinam Web. Constituir planilha paralela não interessa a ninguém. O que interessa é nós fortalecermos o nosso sistema, que é o Sinam Web, o Sinam Online. É isso que eu peço para vocês, porque é com base nesses dados que o Ministério da Saúde avalia e repassa as informações para as instâncias, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde, e nós também aqui em nível central, com esses dados, uma vez atualizados oportunamente, que nós repassamos para a nossa assessoria de imprensa. E para que esses dados estejam o mais próximo possível da realidade, do que está acontecendo no nosso estado, no nosso país, nós pedimos e ratificamos a orientação da doutora Ana que sejam feitos e registrados no Sinam Web. E, por fim, convidá-los para a nossa próxima conversa em relação à influenza, que será no dia 8, com o grupo que está aqui, mais outros convidados que virão, para conversar com vocês mais acerca da influenza em relação ao manejo, ao tratamento clínico, as medidas de controle de infecção hospitalar, o diagnóstico laboratório, e espero contar com vocês no nosso próximo encontro, no próximo dia 8, onde nós vamos falar também um pouquinho sobre sarampo. Haja vista as Olimpíadas aí que nós já estamos, né, Ana, na semana do próximo dia 27 inicio, e com certeza a gente tem que ficar atento em relação a esses eventos. Obrigada pela atenção e muito obrigada pelo comparecimento de todos vocês. Ana? Então, também tem uma pergunta aqui de Araraquara sobre a questão do Oseltamivir, se vai haver disponibilidade para os pacientes com síndrome gripal e fatores de risco. Lembrando que síndrome gripal com fator de risco já havia essa indicação desde 2009, né, em relação ao tratamento. Então, há disponibilidade, as DRS, assistências farmacêuticas, junto com a assistência farmacêutica aqui da CCTEs, faz a dispensação desses medicamentos, então não há dificuldade. É importante que os GVEs fiquem atentos, atualizem a sua rede de distribuição, se for necessário incluir uma outra unidade, ou se for necessário rever algum hospital que seja mais importante para a dispensação para os outros que não têm, né, consolidando a rede que já vem sendo estruturada desde 2009. Então não há nenhum. No Ministério da Saúde há um estoque importante, o Estado de São Paulo tem um estoque também de Oseltamivir, que não vai haver nenhuma dificuldade. Lembrando que o Ministério está incluindo mais uma categoria que é a síndrome gripal, mesmo sem fator de risco, a critério médico. Nesta reunião de quinta-feira também foi acrescido mais um critério, que provavelmente vai ser enviado nessa semana ou na próxima, que a partir da circulação do H1N1 confirmada numa região, se trate a síndrome gripal independente de fator de risco, lógico, sob indicação médica. Então, também gostaria muito de agradecer a participação de todos os GVEs, lembrando muito da nossa lição de casa dessa semana, né, que é melhorar nossas coberturas vacinais, melhorar essa homogeneidade, e especialmente para gestantes, para idosos e portadores de doenças crônicas. Eu sei de todo o esforço que vocês têm, agradecer muito a colaboração dos GVEs, das vigilâncias do município, da divisão de doenças, a divisão de imunização, a divisão de doenças de transmissão respiratória e a todas as divisões também do CVE que estarão participando conosco na próxima videoconferência, e esperamos contar com vocês aqui no dia 8 de agosto para nós continuarmos esta nossa conversa e tentarmos diminuir o impacto em relação a H1N1, em especial nesses pacientes que estão dentro desses grupos, que poderão estar se beneficiando da vacinação nesta semana. Obrigado a todos. Bom, eu também só tenho a agradecer a todos, né? Nós estamos conectados aqui
com quase 400 pessoas, né, participando aqui, escutando, mandando perguntas aqui para a nossa videoconferência. Então, quero agradecer a todos por essa participação. Sabemos muito bem que uma intensificação, né, para uma vacina de influenza, cerca de mais de 2 meses após o seu início, sabemos o quanto isso não é uma tarefa fácil, mas isso está sendo colocado considerando a situação epidemiológica do vírus influenza. Então, foi muito bom poder ter conversado com vocês, a gente pontuar e priorizar, então, as nossas ações de vacinação durante essa semana. Será a melhoria das coberturas vacinais, melhorando a nossa homogeneidade para os grupos prioritários, incluindo também um chamado especial para as pessoas com doença crônica. A inclusão dos outros grupos, como a gente já colocou, quer creche, né, ou os policiais, bombeiros, transporte, mesmo os professores, nós vamos aguardar mais um pouco e aí depois para a gente avaliar qual vai ser a melhor operacionalização, a depender da movimentação e a depender da demanda dessa procura que teremos durante essa semana, né? Então, quero mais uma vez agradecer e ressaltar para vocês que nós vamos estar mandando então por um ofício circular para todos das recomendações tiradas na vídeo de hoje e estaremos repassando então para vocês. Então, mais uma vez quero agradecer a todos, bom dia ainda a todos e até uma próxima.